Iniciando a série Meu Professor de Economia, História da Macroeconomia, episódio 1, Os Primórdios e a Revolução Keynesiana. A macroeconomia é a parte da economia que trata de agregados, que é a produção da economia como um todo, que damos o nome de PIB, também a taxa de desemprego, a inflação, a taxa de juros, que é diferente da micro, que é o ramo da economia que trata do comportamento de empresas, do comportamento dos consumidores. E o marco inicial do surgimento da macroeconomia, digamos assim, moderna, foi a publicação da Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, pelo John Maynard Keynes, em 1936, que foi considerado marco inicial porque foi o primeiro trabalho a apresentar um modelo que trata de forma unificada os mercados de bens, de trabalho e de moeda. Aí mostra como a taxa de juros influencia as decisões de consumo e de investimento, que determinam o nível de produção, o nível de emprego, que por sua vez determina o nível de demanda por moeda, que determina a taxa de juros e assim vai. E o Keynes é bastante conhecido por ser um grande pensador que defendia o capitalismo, mas não o livre mercado, mas de qualquer forma, independentemente de qual orientação política dos macroeconomistas que vieram depois dele, todos eles continuaram fazendo modelos macroeconômicos com base na interação entre os três mercados, que é algo que não existia antes dele, por isso que o Keynes foi considerado o pioneiro. E o Carlos Alberto da Praça é Nossa nasceu em 1936, no mesmo ano que foi publicado a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. E vocês podem estar perguntando, bom, mas e o que essa informação vai mudar a minha vida? Eu respondo, nada. Bom, apesar da novidade introduzida por Keynes, obviamente ele não foi o primeiro a tratar da preocupação por agregados, de estudar a produção da economia como um todo. Outros pensadores de economia já começaram a levantar questões que podem ser preocupações que podem, digamos, ser preocupações macro. A obra que foi o marco inicial do surgimento da economia, que foi A Riqueza das Nações, publicada pelo Adam Smith em 1776, já só pelo nome A Riqueza das Nações e não A Riqueza dos Indivíduos, já mostrava preocupação com agregados. E também é importante mencionar que o Marx, no Capital, no livro 1, tratou de um assunto mais micro, que foi a geração do mais valor dentro da firma, mas aí no livro 3 ele já tratou de questões mais macro, que foi o processo global de acumulação do capital. E aí no início do século XX apareceram dois ancestrais da macroeconomia moderna, que foram as teorias sobre moeda e as teorias dos ciclos. Aí falando primeiro das teorias sobre moeda. Mais importante foi a teoria quantitativa da moeda, que é aquela que fala que a quantidade de moeda multiplicada pela velocidade de circulação é igual ao nível de preços multiplicada pelo produto. Na verdade, as ideias iniciais da teoria quantitativa da moeda vêm bem antes do século XX, vem já com o David Hume, contemporâneo do Adam Smith, no século XVIII, mas quem desenvolveu a versão final, a consolidou, foi o Irving Fisher, no início do século XX. E aí, como vocês sabem, o Banco Central não determina, na verdade, a quantidade de moeda e sim a taxa de juros. Aí o sueco, o Knut Wicksell, sofisticou ainda mais, considerar não que quanto maior a quantidade de moeda, maior vão ser os preços, mas sim quando a taxa de juros dos bancos está baixa, e os preços vão subir, e quando a taxa de juros dos bancos está muito alta, aí os preços vão cair.
Além das teorias sobre moeda, como falei, no início do século XX teve a teoria dos ciclos, a mais importante delas foi a do Kondratiev, que analisou empiricamente flutuações na produção e nos preços. Só que não dá para falar que isso já é macroeconomia moderna, porque o Kondratiev e outros autores que estudaram ciclos simplesmente fizeram observações empíricas dos ciclos e levantaram hipóteses sobre as causas, mas não trataram num único modelo a influência do mercado de moeda, do mercado de trabalho. Mas, de qualquer forma, o trabalho do Kondratiev teve um valor muito importante é, por até dar destaque para as mudanças tecnológicas, como vocês podem ver no comportamento dos ciclos, como o surgimento de cada tecnologia vai ter um auge, depois declínio, até aparecer um outro auge com a tecnologia seguinte. E claro, essa figura não foi o Kondratiev que fez, porque, claro, Kondratiev morreu na primeira metade do século XX, mas aí depois fizeram estimativa de como seria os ciclos depois. E até foi bem interessante esse trabalho, que até abordou uma questão negligenciada por alguns dos primeiros macroeconomistas modernos, que foi o papel das mudanças de tecnologia. Mas, de qualquer forma, ainda não era possível falar que isso foi o surgimento da macroeconomia moderna, que aí finalmente surgiu com o Keynes. E aí, para saber um pouco mais sobre o Keynes, eu recomendo muito ler a biografia do Keynes, escrita pelo Robert Skidelsky. É um livro enorme. O Keynes ele viveu de 1883 até 1946. Ele estudou e depois lecionou em Cambridge. E inicialmente ele era mais interessado em matemática e em filosofia do que em economia, embora o pai dele, o John Neville Keynes, tivesse sido economista também. O John Maynard Keynes tivesse tido aulas com o famoso economista daquele tempo, Alfred Marshall. Aí depois o Keynes passou a se interessar mais por economia quando ele se tornou servidor público. E durante grande parte o Keynes trabalhou no escritório do Império Britânico sobre a Índia. E durante grande parte da vida o Keynes foi investidor da bolsa, ele ganhou muito dinheiro com isso. Aí também o Keynes tinha uma vida intelectual muito ativa, ele foi membro do Bloomsbury, que é um grupo de muitos artistas e intelectuais britânicos da primeira metade do século XX. Um dos nomes de destaque daquele grupo era a escritora Virginia Woolf. Keynes era bissexual. O primeiro relacionamento dele foi com um artista plástico, Duncan Grant. Aí depois que, só na década de 20, ele casou com a bailarina russa Lydia Lopokova. E durante a Primeira Guerra Mundial, o Keynes assessorou o Tesouro Britânico sobre como gerenciar a economia no período da guerra e evitar a quebra do sistema bancário. Mas a primeira aparição dele, importante mesmo no debate público, foi quando ele escreveu As Consequências da Paz, em 1919, que ele criticou muito o Tratado de Versalhes, que ele considerou que tratar a Alemanha de forma muito punitiva ia prejudicar até mesmo a economia de países que exportam produtos para a Alemanha, e além disso iria fomentar um revanchismo alemão, o que acabou realmente acontecendo. E o Keynes, embora tenha gente que recentemente tente o pintar de vermelho, tanto gente que gosta dele quanto gente que não gosta dele, o Keynes, na verdade, era do Partido Liberal Britânico, e que era um partido que ficava entre os trabalhistas e os conservadores. E o Keynes criticava bastante, era um crítico bastante duro, tanto dos trabalhistas quanto dos conservadores. Aí o Keynes apareceu realmente discutindo teoria econômica a partir de 1925, quando criticou o então ministro da Fazenda Winston Churchill pela decisão de retorno ao padrão ouro com a libra supervalorizada, que, segundo Keynes,
essa decisão estava fazendo aumentar ou muito desemprego na Grã-Bretanha, porque fazia que todos os produtos produzidos dentro da Grã-Bretanha tivessem preço internacional muito caro e perda de competitividade. Naquele tempo, Keynes ainda não tinha ainda muito uma teoria mais sofisticada sobre a demanda efetiva, que foi sobre o qual ele mais se destacou. E aí, em 1930, começou a ficar um pouco mais clara a sua teoria com o Treatise on Money, mas aí foi mas a grande depressão no mundo inteiro, depois do crash da Bolsa de Nova York em 1929, que o Keynes verificou como a economia pode afundar se faltar demanda, aí foi aí a sua teoria foi finalmente consolidada no livro que eu já falei, uma teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, que explicou basicamente que o que determina a produção é a demanda agregada, que depende das decisões de consumo dos consumidores e depende das decisões de investimento das empresas. Não há nada nas forças de mercado que fazem que essa produção seja automaticamente a produção de pleno emprego. E aí ele acha que o livre mercado tende muitas vezes a fazer a produção ficar abaixo do nível do pleno emprego, aí por isso o Estado teria que ter um papel importante para manter a demanda efetiva. E suas ideias acabaram, mesmo antes da publicação do livro, inspirando muito políticas de recuperação da economia como o New Deal do Roosevelt. E o Keynes, uma proposta mais audaciosa dele foi a chamada socialização do investimento. Na verdade, ele nunca propôs um modelo parecido com o modelo soviético. Ele sempre achou que a produção tinha que ser feita por empresas privadas, as empresas decidiriam o que produzir, que era com base na demanda dos consumidores, no que os consumidores queriam consumir, mas achava que a decisão não sobre investir em que produtos, mas o quanto investir, que deveria ser o quanto investir que mantivesse a economia no pleno emprego, essa decisão deveria ser coletiva e não individual. E aí depois, já durante a Segunda Guerra Mundial, o Keynes aconselhou o governo britânico sobre como financiar os gastos de guerra. Ele sugeriu uma poupança compulsória é, é, para que cada cidadão deveria emprestar obrigatoriamente para o governo comprar os armamentos e depois da guerra, os cidadãos receberem de volta esse dinheiro. E ainda o Keynes teve um papel importante nas negociações do Bretton Woods em 1944. Bom, mas aí isso foi a contribuição do Keynes, mas aí vamos falar como que as ideias do Keynes passaram a se tornar dominantes para o surgimento da macroeconomia. Aí vale muito, pra, aí, aí vale muito a pena ler o livro The Coming of Keynesianism to America, que é uma coletânea de textos editada pelo David Collier e o Harry Landred, que fala que como as ideias do Keynes conquistaram o meio acadêmico norte-americano, que logo a seguir seria o mais influente do mundo. É, esse livro do Colander fala que houve um intercâmbio muito grande entre as duas Cambridges, a Cambridge do Massachusetts e a Cambridge da Inglaterra, e estudantes de Harvard e do MIT. Muitos deles foram para Cambridge, na Inglaterra, assistiram às aulas do Keynes, fizeram as anotações, voltaram para os Estados Unidos, passaram a difundir o que aprenderam, isso mesmo antes da publicação do livro, em 1936. E, como toda nova ideia, ganhou apoio mais entusiástico de jovens do que de velhos. E aí, segundo o livro, essa revolução foi tripla. Foi teórica, porque mudou a forma de enxergar o funcionamento da economia. Foi política, porque mudou a forma de fazer política econômica. E foi pedagógica, porque mudou a forma
ensinar a economia. Aí é a pergunta final para esse vídeo. Então, quer dizer que o Keynes foi um grande vencedor? Aí a resposta, depende. Dá para falar que ou o copo está meio cheio ou meio vazio, porque na verdade o que aconteceu na verdade é que a revolução foi incompleta e o que se tornou dominante no meio acadêmico norte-americano e consequentemente no meio acadêmico mundial logo depois da Segunda Guerra Mundial foi a síntese neoclássica que não foi a ideia original defendida por Keynes em 1936, mas um híbrido entre o que o Keynes defendeu e com as ideias dos neoclássicos que eram dominantes antes do Keynes. Aí, de acordo com a síntese neoclássica, o Keynes estava certo no curto prazo, ou seja, no curto prazo a produção é determinada pela demanda, mas os neoclássicos estavam certos para o longo prazo, ou seja, o que é relevante para determinar a produção no longo prazo é, é a oferta. E aí se discute é, qual foi por que acabou ocorrendo desse jeito. Alguns acham que foi porque o Keynes não conseguiu provar empiricamente direito as suas ideias. Outros acham que foi por causa do clima político dos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Que logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve o macartismo, que foi a grande difusão de paranoia, que os comunistas estão em todo lugar, que vão comer criancinha, tudo. E que o Keynes, como eu disse, embora seja falsa essa imagem do Keynes pintado de vermelho, muita gente acredita. Até vou abrir um parênteses, quando o Olavo de Carvalho estava começando a ficar famoso na mídia, ele era colunista da revista Época, ele escreveu uma coluna na revista Época em 2000, falando como as ideias do Keynes eram compatíveis com Gramsci, como o Keynes era um besterol desse jeito, que é tudo coisa que ele bebeu na fonte da extrema-direita nos Estados Unidos, que já difundia essas coisas no tempo do macartismo. E aí sobre o macartismo, eu digo que a influência desse clima político para que a revolução do Keynes tenha sido incompleta, eu li num artigo do Paul Davidson, que é um autor pós-keynesiano, que é o grupo de keynesianos que buscam resgatar as ideias mais originais do Keynes, sobre o qual vou falar depois nessa série. Ele que expôs isso. E ele explicou que o livro que se tornou dominante no livro-texto que se tornou dominante nos cursos de economia foi o livro do Foundations of Economic Analysis, publicado pelo Paul Samuelson em 1947. Virou, assim, por 3 décadas a bíblia dos estudantes de primeiro ano de economia, porque antes disso tinha um economista canadense chamado Tarshis, que tinha publicado um livro antes disso. Esse livro do Tarshis era mais perto das ideias originais do Keynes, e acabou sendo bombardeado por propaganda anticomunista e muitos empresários ameaçaram até parar de financiar as universidades se usassem esse livro. Aí por isso acabou sendo mais usado o livro do Paul Samuelson, que traz essa síntese neoclássica, que é um keynesianismo mais pasteurizado. Bom, mas ainda assim, esse livro do Paul Samuelson, Foundations of Economic Analysis, é praticamente um livro vermelho do Mao Tse Tung, se comparado com o livro-texto do Greg Menkel, que é atualmente mais utilizado nos cursos introdutórios de economia. E aí, terminando agora o vídeo, aí
O próximo vídeo da série será sobre a síntese neoclássica, explicar mais em detalhes o que é essa síntese neoclássica, como que une o pensamento do Keynes com a ideia dos clássicos que existia antes dele. E aqui foi as referências que eu usei para fazer o vídeo.